Eu tava falando e não pegou. Pra você que não me conhece, oi, meu nome é Luli, esse aqui é meu canal. E eu não sei se necessariamente isso daqui vai ser um episódio do meu podcast Observatório da Lua, que você pode ouvir, ou ver, aqui, né? Ver e ouvir, aqui e no Spotify. E já vou fazer outro merchan de outras coisas agora, tá? No começo. Primeiro, dá um like. Não te custa absolutamente nada, hein? Tá tão 0800, tão de graça, que, sei lá, pensa numa coisa 0800 legal, de graça. Se inscreve no canal, porque eu não lido bem com números quebrados. 59 pra mim não é um número legal. Vamos chegar no 60. Terceiro, compra meu livro, porque eu sou escritora também. E eu tenho 2 livros publicados na Amazon, e-books, e tá facinho. Kindle Unlimited é de graça, tá 7,99? 8,99? Gente, tá muito barato, tá? Nossa, eu quase morri. E é isso aí, tá? Compra. Vou botar as capinhas deles aqui, ó. Dever e Amor e Eclipse, a Lenda de Terra Lúcia. Os dois falam de amor. De jeitos diferentes, mas falam. Tira a capinha. Tchau, capinha. E é isso aí, vamos lá. Eu tava falando várias groselhas, na real. E até que tava divertido. Então eu vou ter que repetir, mais ou menos, tudo que eu tava falando até agora. Primeira, por que eu tô sentada na cama? E por que eu não tô usando esse microfone? Meu pai quebrou minha cadeira. Foi um acidente. Não foi nada muito tipo. Ah! Ele só foi se inclinar pra trás e a cadeira quebrou. E então ele me deve uma cadeira. Só que, por enquanto, não tá rolando uma cadeira. E aí a gente fica aqui, usando esse microfone que às vezes me engana. Tipo, eu tava falando e não gravou nada. Segundo, vocês gostaram da minha bandaninha de crochê? Eu que fiz. Ah, que legal, né? Eu que fiz. Eu fiz isso aqui também, ó. Só um minuto. Deu errado. Porque. Deu errado. E agora eu não sei como conserta. Se você souber como que conserta. Porque, tipo assim, tá muito largo aqui. Né? Eu medi errado, tá muito largo. E assim, tipo, a minha concepção de consertar tá sendo, tipo, desmanchar tudo e refazer. Só que assim, vai dar um trabalho. Mais um trabalho. Ou então eu tô pensando em dar pra alguém. Que. Sei lá, tipo, de presente, assim, sabe? Vou chegar numa amiga, jogar na cara dela e falar assim, vê se serve. Se servir é teu. E. Mas ficou bonitinho. Tipo, não é a primeira coisa que eu faço, mas. Não ficou tão feio quanto poderia ficar. Porque eu tirei das vozes da minha cabeça, assim. Tipo, eu vi na internet, no Instagram, a menina que fez um igual. Quer dizer, igual. O dela tava muito melhor que esse aqui. Mas ela fez um. E eu falei, lindo, quero um igual. E aí fiz e não ficou igual. Ai, cacete. E aí fiz e não ficou igual. E aí, tipo. Tipo, essa voltinha aqui, ó. Peraí. Não existe. No modelo original, não existe. Aí eu falei, ai, tá dando errado, mas foda-se, é um charme. A gente trabalha com o caos, né? E é isso. Então, aí fiz essa bandaninha, a bandaninha deu certo. Aí uma amiga minha veio me perguntar, tipo, ai, você faria uma pra mim? Eu falei, não. Aí ela, por quê? Aí eu falei, porque amiga, dá errado. E aí eu ia me sentir culpada de você estar usando uma coisa que deu errado, entendeu? Pra mim, foda-se, pra mim tudo bem. Mas pra você, não. Sabe? Mas aí agora que eu já sei mais ou menos como que faz, aí talvez eu podia, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas enfim, ai, que ódio. Compra meu livro, eu não tô nem brincando agora, é sério. Compra meu livro, por favor, por favor, por favor. Nunca te pedi nada nessa vida. E ler também, porque aí os mini centavinhos que a Amazon vai me dar vão fazer pelo menos uma diferencinha em algum lugar do meu orçamento, assim, sabe? Por favor. Nunca te pedi nada nessa vida.
Mas. Mas então, né? Números quebrados. É, não me dou bem com números quebrados. E, e aí eu tava, tipo, pensando nisso esses dias, porque estou com 59 pessoas me seguindo aqui. E aqui, nesse lugar, parece muito real. Enquanto, tipo, sei lá, tipo, no Instagram, no TikTok, é, esses dois, né? Tipo, que são mais tal, comerciais hoje em dia, parece que, tipo, números como 800 seguidores e 700 seguidores, que é o que eu tenho, 700 no Instagram e 800 no TikTok, parece, né, sabe, tipo, pouco. E aí a gente tava falando sobre isso, tipo, numa aula de antropologia, que eu fui inventar de fazer faculdade. E, e aí a gente tava tendo sala de antropologia e o professor tava falando sobre esses seguidores, não, sobre essas pessoas, tipo, que são influenciadoras e tudo mais, e tudo mais. E aí ele disse, tipo, porque hoje em dia, quando você tá falando de micro-influenciadores, né, que são pessoas que têm, tipo, de 1.000 seguidores para cima, tipo, até uns 5.000, mais ou menos, que aí você é considerado um micro-influenciador. Ah, não, até 10, vai. De 10 pra cima já é outra coisa. E... né? Ou é nano influenciador, aí depois é micro, que aí passou de 10. Alguma coisa assim, vou botar aqui a definição. Definição. É isso. E aí, tipo, a partir de 1.000 você já, tipo, já fala assim, é pouco. E aí tem gente que acha que 10.000 é pouco. Mas 10.000 pessoas, você lota o Maracanã. Entendeu? E aí, tipo assim, eu quero ter 60 inscritos nesse canal, porque não me dou bem com números quebrados. E, tipo assim, 60 pessoas. Se eu for fazer uma festa pra 60 pessoas, sabe quantos salgadinhos eu vou ter que pedir? 600. Sabe quanto que é isso no meu orçamento? Eu trabalho com essa coisa de comida, então, tipo assim, eu já respondo muito rápido. São 600 salgados e 300 docinhos. É isso. Porque é sempre metade, né? Tipo, salgados é X e docinho é metade. E utilidade nenhuma, mas agora você sabe. E agora você sabe que se alguém tentar te vender, tipo, ai, pega 600 doces. Não, vai sobrar doce. Não faz isso. Não faça isso. E, enfim. Então, e aí, tipo, essa coisa do, ai, é pouco. Tipo, mano, não é pouco. Sabe? São muitas pessoas. E aí a gente tá, tipo, falando sobre ampliar a sua voz e poder dar voz. Essa história romântica de internet e tal, né? E aí tudo, tipo, tudo tem que ser superlativo nesse sentido. Então, nada tá bom, sabe? E aí, tipo, quanto mais rápido você consegue pessoas pra te acompanharem, melhor. E aí entramos no rage bait. Rage bait. O que é rage bait? Rage bait é você pegar as pessoas pelo estômago. Porque a gente sempre vai seguir pessoas de acordo com os nossos sentimentos, né? Tipo, eu gosto do conteúdo da fulaninha, então eu vou seguir porque eu gosto não só do conteúdo dela, mas dela também, porque ela me passa uma vibe, um feeling, uma coisa diferente, tal, um borogodó, um sal, um açúcar, entendeu? Isso aí. E aí, isso é puramente sentimental, porque a gente sempre fala, tipo, sou racional. A racionalidade também tem muito sentimento, sabe? E vice-versa. Esses dias, em aula, a gente tava conversando e uma amiga minha falou assim, às vezes você fala, tipo, que você tá... é, que você faz as coisas no impulso e tudo mais, mas no momento você tava pensando também. E provavelmente você tava pensando que isso era impulsivo, sabe? E aí, tipo, você tava pensando racionalmente quando você tava, tipo, fazendo a coisa, ou pensando em fazer a coisa, querendo fazer a coisa, sabe? E aí tipo, tem muito sentimental no racional e muito racional no sentimental. Porque, tipo, tá tudo aqui, né? Na nossa massa cinzenta. E E aí, é, muitas vezes você pensa com o estômago, sabe? Porque o ódio tá aqui, né, no estômago. E, e aí, às vezes, tipo, esse é o caminho mais fácil pra poder angariar pessoas e atenção, sabe?
Porque o ódio é sempre a primeira resposta. Tipo. Porque o ódio ele é mais imediato do que o amor. Tipo, o amor você conquista. O ódio é assim, rapidinho. E. E aí, aqui em ódio, eu tô, tipo, falando de sentimentos ruins no geral, sabe? Tipo, sentimentos que te causam uma reação ruim. Então, sei lá, tipo, se você vê um vídeo de uma pessoa e aí você pensa, meu Deus, sabe? Você vai querer compartilhar com seus amigos e falar, gente, olha isso, entendeu? Enquanto que, tipo, com o amor, você fica tipo, ah, fofo, próxima, sabe? Entende? Tipo, não necessariamente você vai compartilhar. É tipo review ruim, sabe? Se você vai no restaurante e aí é ruim, a comida é ruim, você fica puto, e aí você vai, sei lá, tipo, no Google e vai reclamar muito. Tipo, olha, esse restaurante é ruim, o atendimento é ruim, nananana. Agora, se o restaurante é bom, você não vai falar nada. Você só vai lá de novo. Entendeu? Porque você fica tipo, ah, tá, é legal, vou voltar. E aí você vai, tipo, falar pra alguém, mas você vai falar muito depois. Enquanto o ódio é imediato. Tipo, você vai lá, eu não acredito, eu vou reclamar muito, eu vou chamar o gerente, sabe? Tipo, você vai querer expressar o seu ódio em algum momento. E aí, rage bait, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque esses dias eu vi um vídeo da Beta. Oi, Beta! Tudo bem? Gosto muito dos seus vídeos. E aí, Beta tava reagindo, tipo, a uma treta, como sempre, né? Quer dizer, mais ou menos sempre. Tipo, ela reage a outras coisas também. Mas tava reagindo a uma treta que tava acontecendo com uma menina, Caroline. E aí a Caroline fez bariátrica. E aí ela fez a bariátrica, tal, biriri bororó, bacana, tipo. E depois ela foi comer uma sopa do Outback que não podia. E as pessoas caíram matando em cima dela. E tipo assim, muitas. No vídeo da Beta, né? Muitas pessoas estavam divididas entre, tipo, falar, putz, que merda que isso aconteceu. Mas muitas pessoas estavam, tipo, ah, mas ela é assim mesmo. No sentido de, ela sempre se envolve em polêmica. E de fato. Mas isso não exclui o fato de que não necessariamente as pessoas teriam que estar reagindo dessa forma tão ruim pra cima dela. Porque isso é um momento muito delicado dela. Tipo, esse tipo de cirurgia é muito invasivo e tal. Não exclui o fato, é claro, de, de ela ter essa postura de se envolver em polêmicas. Mesmo que ela não queira em determinados momentos, sabe? Mas enfim. E aí, me distraí porque eu tô olhando pra minha planta e pensando, será que eu devo colocar água nela? Ainda não. E. E aí, enfim. Isso me fez pensar que. Será que você deve realmente ficar postando tudo na internet? E aqui eu posso trazer tantos exemplos. Tipo o lance do primo rico. Você sabe do que eu tô falando. Sabe muito bem, aliás. Infelizmente, tudo que eu sei desse cara é contra a minha vontade. Juro. E. E até dela, assim, sabe? Tipo, dessa menina Caroline. Será que você realmente precisa, tipo, postar tudo ao mesmo tempo? O que me faz voltar, tipo, pra minha aula de antropologia, que é, hoje em dia, todo mundo quer estar na internet. Porque estar na internet quer dizer que você é alguém. Mas não necessariamente alguém que você realmente é. Porque a gente cria personas. Assim como a gente faz em todos os lugares da vida, né? Tipo, a gente cria personagens quando a gente tá com um grupo de amigos X, quando a gente tá no trabalho, quando a gente tá na faculdade, quando a gente tá com a nossa família e tudo mais. A gente cria pessoas, assim. E na internet isso é, tipo, aumentado a 29ª, 50ª, milionésima potência, sabe? E isso abre espaço pra muitas coisas, inclusive pra gente ter ódio, né? Voltamos pro ódio. Mas. Mas aí tipo, você tem essa possibilidade de, tipo, ganhar notoriedade e tudo mais.
e se equiparar a pessoas que fazem isso e que deram certo fazendo isso. E aí você pode pensar, tipo, no influenciador que você curte muito seguir e que você gosta muito e tal e tal e tal. E aí todo mundo quer uma palhinha disso, sabe? Porque todo mundo quer validação, né? Vamos ser muito sinceros. E aí, mas aí, tipo, me faz me perguntar, até que ponto? Tipo, até que ponto eu posso ir pra poder ganhar essa validação que eu quero? E será mesmo que eu quero essa validação de pessoas estranhas? Será que não seria mais legal, tipo, ter a validação de pessoas que estão mais perto de mim? E que vão realmente fazer alguma diferença na minha vida? Tipo assim, é muito mais legal ter a validação de um professor que você gosta, ou de um amigo que você gosta, ou, sei lá, de algum parente que você goste, sabe? E aqui tô colocando um grande parênteses que é tipo assim, não necessariamente das pessoas que você não gosta, sabe? Tipo, ter validação de pessoas que fazem diferença pro seu coração, sabe? E dentro disso pessoas que você pode expor, tipo, seus sentimentos, suas vontades, tudo, sabe? E aí, tipo, na internet a gente meio que faz isso, sabe? Quem nunca usou o Twitter como um diário, sabe? Tipo, ai, mas meu Twitter é trancado e tal, e tal, e tal, e tal. Tá, mas tem gente que usa o Twitter como um diário e ele está aberto para qualquer pessoa ver. E aí, isso, tipo, foi para dailies, hoje em dia, né? Que é outro nome pra Dix, né? Daily Dix. Na minha cabeça. Se não for. É... E aí, tipo, abrir os stories e falar qualquer coisa, tal. E, tipo... Aqui eu também tô falando de grandes influenciadores que, tipo, abrem os stories e falam qualquer merda. E... Tendo, às vezes, né, tipo, tendo a noção de que isso vai chegar em alguém e que vai bater em alguém. No sentido de, tipo, vai entrar na cabeça e no coração de alguém, sabe? E aí é tipo, putz, até que ponto? Tipo, até que ponto isso é válido, sabe? Eu tô meio incomodada com essa blusa aqui. Mas é com ela mesmo que eu vou sair hoje, porque choveu, né? E provavelmente vai chover de novo. E. E aí é porque, tipo, por exemplo, em momentos como esse da Carol, é, tipo, ela tá num momento muito delicado, assim, emocionalmente, fisicamente e tudo mais. E aí, meio que, tipo, no momento em que ela postou aquele negócio, tipo, ela nem pensou, sabe? E aí é isso, tipo, já virou tão memória muscular das coisas que a gente faz que a gente nem pensa direito, a gente só vai lá e faz. Meio quebrando o que eu tava falando sobre, tipo, existir racionalidade no sentimento e sentimento no racional. Talvez um pouco, sabe? Mas é muito esse lance de tá tão memória muscular você estar com uma tela na sua mão. E aí é por isso que você tá, tipo, com ansiedade, que você tá dormindo mal, que você tá, sabe? Tudo isso. Que às vezes a gente, tipo, só vai lá e faz. E não pensa direito. Mas será que não é melhor a gente pensar direito? Tipo, hum, será que não vai dar uma bosta? E aí, é claro, tipo, a gente sempre tá querendo fazer as coisas na melhor das intenções. Sabe? É, até quem é meio escroto faz as coisas na melhor das intenções na cabeça da pessoa. E, tipo, a gente não quer errar nunca. E tudo mais. Mas aí é isso, sabe? Tipo, às vezes ter um segundo pensamento, tipo, pensar duas vezes nessa coisa que você tá querendo postar, vai te fazer pensar melhor, sabe? No sentido de não posta não. Não fala não, não faz isso não. E é meio um lance de também, o que é meio contraditório, porque às vezes a gente quer se enxergar nas pessoas que são pessoas que cometem erros e tudo mais. E tipo assim, erros vão sempre acontecer, sabe? Porque, de novo, somos pessoas, a gente erra. Mas meio que você começa a empatizar melhor com alguém que já se envolveu numa polêmica, sabe? E que já errou publicamente, sabe? E que demonstra, tipo, o ser humano e tudo mais. E aqui eu não tô falando de, tipo, você tem que pensar em absolutamente todo o seu posicionamento de marca. Não é isso, sabe? É mais um lance de. Será mesmo que nesse momento delicado da minha vida eu preciso me abrir para
50 mil pessoas que me seguem? Será que se eu só escrever num diário não tá tudo bem? Será que se eu só, tipo, não falar com amigos próximos não tá tudo bem? Ah, mas esse é meu trabalho. Tipo, tá, tira uma foto, escreve assim, gente, não tô muito legal. Vou aparecer um pouco menos. Mas os conteúdos vão continuar sendo postados. Reels ou, sei lá, vídeos no TikTok. É isso. Beijo. Se as pessoas gostam de você, elas vão entender. Sabe? Ou não também. Tô aqui cagando regra, mas enfim. E. E aí é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas acho que não importa mais. Ah, do lance da polêmica, né? É porque ontem a gente viu esse negócio da Lil Miquela e eu fiquei meio pá. Meio tipo. Influenciadores virtuais só, não, sabe? Que são claramente robôs, inteligências artificiais e afins. Tipo, onde a gente vai parar, sabe? E aí meu professor ficou tipo, ai não, mas a gente ainda preza por coisas humanas. E eu tô tipo, será, professor? Que triste. Mas é. E é isso aí. Acho que tá bom, né? Que horas são? Ah, 3h18. Dá pra ficar falando abobrinha aqui até um pouco mais. E. E aí vocês gostaram, né, da minha bandaninha? Mas eu acho que esse lance de estar trabalhando também, né? Mas, tipo, de estar estudando um pouco mais sobre comunicação tá me deixando mais desesperançosa. E, e tal. Acho que é uma coisa meio que acontece, né? É isso. Postei uns vídeos aí. Assiste se quiser. São sobre a minha resenha de Os Gêmeos. Vou botar aqui. E assiste. Ficou até que legal. Se você gostou, de novo, dá um like. Acho que eu já falei isso, né? Mas, tipo, vou repetir, dá um like. Eu vou colocar, né? Tipo, acho que tá na hora de parar de ser vagabunda e colocar aqui. Tipo, talvez. E, e se inscreve. 59 não é um número legal pra mim, tá? 60 é. E, e é isso aí. Será que fez sentido o que eu falei até agora? Ou foi só um monte de abobrinhas? Vou tentar desenhar e trazer pra cá também. Perdi o tesão de desenhar. Não! Aquela figurinha do Instagram. Não! É isso aí. Acontece. Mas tô tentando, calma. Tô meio cansada. Claro, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim. Sim, como adivinhou. É, e aí é aquela coisa de tipo, ai, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, sua cabeça cala a boca? Sim. Como adivinhou? É, enfim, minha terapeuta que lute, né? Beijo. Tchau.